dia! Vamos lá para mais um dia de aula, para a nossa aula do segundo ano. Hoje é dia 18 de março, que é o mês 3. Nós estamos na quinta-feira e nós teremos aula de português, matemática e história. Mas antes nós vamos para a historinha de hoje. A casa e seu dono, Elias José. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que não falei em casa de gente. Viram só, crianças, que linda a nossa história? A nossa história de hoje, ela é um poema do Elias José. Então, o poema tem palavras que rimam, igual, olha só, repente, gente, elegante, elefante, lata, barata, telha, abelha. Então, as rimas, elas ajudam na sonorização e para o texto ficar fácil de memorizar. Então, agora nós vamos para a nossa aulinha de hoje, a nossa aulinha de português. Vocês vão pegar essa atividade aqui, tá bom? Então, crianças, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Preencher o cabeçalho. Escola Municipal Evangélica Monte Moriá, Goianésia, hoje é 18 de março. 18 de março de 2021. A professora, qual que é o nome da professora? Isso mesmo, é a Meire Ellen. E no aluno vocês vão escrever o nome de vocês. Hoje a tia vai estar explicando para vocês sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, eles são muito importantes e nós encontramos eles em textos e também em frases. Olha só esse aqui, ó. Sabe como chama esse sinal de pontuação? Eu sou o ponto final. Indico o fim de uma frase. É o que nós mais usamos, né, crianças? Olha a frase. A estrela brilha no céu. Então, olha, a frase começou com letra maiúscula e terminou com ponto final. Então, falou que a estrela brilha no céu. Agora, esse sinal aqui, você sabe o nome dele? Parabéns se você falou que é o ponto de interrogação. Eu sou o ponto de interrogação. Indico uma pergunta. Então, quando você faz uma pergunta, você usa o ponto de interrogação. Olha só aqui o exemplo. Como você se chama? Então, eu terminei com o ponto final? Não, porque eu estou fazendo uma pergunta. Eu quero saber qual é o nome da pessoa. Então, eu uso o ponto de interrogação quando eu faço uma pergunta. E esse aqui é o ponto de exclamação. Vamos ver quando eu uso esse sinal? Eu sou o ponto de exclamação. Sou usado nas frases exclamativas, admirando, exclamando, assustando, advertindo. Viu só quantas frases
frases nós podemos fazer para usar o ponto de exclamação? Olha o exemplo. Que belo sapato! Então está admirando. Silêncio já está advertindo. Veja. Veja. Então está o quê? Está mostrando. Então, crianças, quer dizer que está advertindo, mostrando para a pessoa. Veja. Então, crianças, esse ponto de exclamação, nós usamos ele quando nós admiramos algo. Que linda essa menina, que linda, amei o presente. Então, nós usamos o ponto de exclamação quando você admira, quando algo te surpreende. Nossa, que susto! Então, nós usamos o ponto de exclamação, certo? Então, hoje nós estudamos sobre o ponto final, que é quando você termina uma frase. O ponto de interrogação, quando você faz uma pergunta. E o ponto de exclamação, que indica uma surpresa, uma de admiração. Ou quando você está assustado, você usa ele também. Terminou? Você vai colorir aí, se você quiser. Você vai recortar essa atividade e vai colar no caderno de português. Tá bom, crianças? Colou no caderno de português, você vai abrir o seu caderno na folha limpa, porque a tia vai passar uma atividade aqui. A tia vai pedir para você escrever uma frase usando o ponto final, uma frase usando o ponto de interrogação e outra frase usando o ponto de exclamação, tá bom? Então agora pausa o vídeo, pega o seu caderno para nós copiarmos a atividade. Bom, crianças, então pegue o seu caderno. Primeiro coloque o do Enésia, 18 de março de 2021. Salta uma linha, número 1. Escreva frases usando os sinais de pontuação. Então, você vai escrever aqui na letra A, uma frase usando o ponto final. Então, você vai escrever a frase aqui. Depois que você escreveu, você vai passar para a letra B. Interrogação. Então, aqui você tem que usar o ponto de interrogação. Nós usamos ele quando vamos fazer uma pergunta. E na letra C, usando o exclamação. Quando que nós usamos o ponto de exclamação? Quando nós estamos admirando, uma surpresa. Quando você está assustado, então nós usamos a exclamação. Terminou? Você vai tirar uma foto e enviar para a tia Meire. Lembrando que frase começa com letra maiúscula, tá bom? Não se esqueça. A tia vai ficar aguardando as frases de vocês. E eu vou anotar como participação quem está enviando quando a tia pede aqui no vídeo. Combinado? Então, nós encerramos aqui a nossa aulinha de português e agora nós vamos para a nossa aula de matemática. Bom, crianças, nossa aula de matemática é no livro. Vocês vão pegar o livro de vocês e abrir na página, olha só, na página 77. Nós vamos continuar estudando sobre as figuras planas. Ontem nós vimos que cada parte do paralelepípedo, quando nós desmontamos, nós formamos um retângulo. E hoje nós vamos estudar sobre o quadrado. Número 2. Para representar as partes de um modelo de cubo, Pablo contornou cada uma dessas partes na cartolina e depois as recortou. Observe. Então, o que ele fez? Ele pegou o cubo e contornou cada parte desse cubo na cartolina. Olha só, ele contornou e obteve essas partes. Usando o modelo de cubo que você montou na página 71, faça como o Pablo e responda as questões. Então, você pode pegar lá o seu cubo e contornar numa folha de papel
e fazer igual ele e recortar cada parte. Letra A. Quantas partes do modelo você obteve? Vamos contar, porque você obteve a mesma quantidade do párvulo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantas partes? 6 partes. Letra B. Todas as partes têm a mesma forma? Todas as partes têm a mesma forma? Sim, né? São todas iguais, olha só. Sim. Cole uma das partes no espaço abaixo. Então, se você fez igual o Pablo, você vai recortar e vai colar aqui. Ou então, você pode pegar o seu cubo e contornar ele nesse espaço. A parte que você colou e todas as outras lembram uma figura geométrica chamada quadrado. Então, essa figura aqui, ó, é o quadrado. Ela é uma figura geométrica plana. E ela tem, olha, 1, 2, 3, 4 lados. E todos os lados são iguais. Vocês viram que no retângulo, ele também tem 4 lados, só porque ele tem tamanhos diferentes. Já o quadrado, todos os lados são iguais. Então, crianças, nós encerramos aqui a nossa aulinha de matemática, que nós estudamos sobre o quadrado, que é uma figura geométrica plana que possui os 4 lados iguais, com o mesmo tamanho. Agora nós vamos para a nossa aula de História. Bom, crianças, nossa aula de História é no livro e vocês vão pegar no livro de vocês e abrir na página, olha só, na página 18. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 2, o tempo e a história. Em 1864, Júlio Verne publicou o livro Viagem ao Centro da Terra, no qual narra a aventura do garoto Axel e do seu tio Otto. Leia a seguir um trecho dessa obra. Então, a tia, olha, tá vendo que tem esses sinais aqui? Quer dizer que tem mais do texto que não foi colocado aqui, porque senão ficaria muito grande. Então, o texto, ele é de Júlio Werner. Então, Júlio Werner foi quem escreveu. No livro, olha só, Viagem ao Centro da Terra. Então, o nome do livro que está esse texto é Viagem ao Centro da Terra. E ele narra o quê? A história do garoto Axel e do seu tio Otto. Então, prestem bastante atenção na leitura, crianças. O dia da partida chegou. No dia 2, às 6 horas da manhã, nossas preciosas bagagens estavam a bordo. O capitão nos conduziu às cabines bastante estreitas, dispostas sobre uma espécie de camarote. Qual será a duração da travessia? Olha o pontinho aqui de interrogação fazendo uma pergunta. Perguntou meu tio ao capitão. Uns 10 dias, respondeu o comandante. Então, eles estão em uma viagem o quê? Qual que é o meio de transporte? É um navio. E que dia que eles saíram para essa viagem? No dia 2, às 6 horas da manhã. Então, eles começaram a aventura deles. E quanto tempo essa aventura iria durar? Então, poderia durar uns 10 dias, né? Que foi o comandante que falou. Olha só eles aqui, ó, o comandante, o Axel e o seu tio Otto, observando o que é a paisagem e o comandante explicando sobre a viagem que eles iriam fazer. Júlio Werner, vamos ler a legenda? Júlio Werner, que é o autor desse texto, do livro,
Viagem ao Centro da Terra, São Paulo, Larrousse do Brasil, 2006, página 23. Agora, só oralmente, crianças, em que dia e horário se iniciou a viagem de Axel e Otto? Que dia, crianças, que começou a viagem? Olha, tem mais de uma pergunta, ó. Em que dia e horário iniciou a viagem de Axel e Otto? Quanto tempo duraria essa parte da viagem? Então, tem 3 perguntas. Vamos ver primeiro. Que dia? Olha só aqui que ele está falando, no dia 2. E o horário? Às 6 horas da manhã. E quanto tempo duraria essa viagem? Lembra que o tio perguntou? E o capitão respondeu o quê? Uns 10 dias. Que meio de transporte eles usaram? Qual foi o meio de transporte? Isso mesmo, um navio. Você já fez uma viagem longa? Aonde você foi? Quanto tempo durou a viagem até lá? Quanto tempo você ficou nesse lugar? Então, crianças, é uma resposta pessoal, tá bom? Então, você já viajou? Quanto tempo que durou essa viagem? Então, converse aí com o seu responsável. Agora, nós vamos para a próxima página. Medindo o tempo. Para marcar as horas ou saber quanto tempo falta para terminar a aula, usamos o relógio. Então, para marcar o nosso tempo, nós usamos o relógio. Mas antes da invenção do relógio, como era possível acompanhar a passagem do tempo? E aí, crianças, como que vocês acham que as pessoas do passado usavam para medir o tempo sem o relógio? Então, nós vamos descobrir agora. Observando a natureza, as pessoas encontraram maneiras de marcar a passagem do tempo. Então, a natureza ajudava bastante as pessoas do passado a marcar o tempo. Elas começaram a observar a posição do sol, as aparências da lua, a mudança da paisagem em épocas de calor ou frio. Então, crianças, tudo isso ajudavam as pessoas do passado a marcar o tempo. Depois, diversos povos inventaram instrumentos para medir a passagem do tempo. Veja algum deles. Então, aqui ó, nós temos essa imagem aqui. Vamos ler a legenda? Que objeto é esse? Ampulheta. Mede curtos períodos de tempo indicados pela passagem da areia de um lado ao outro do recipiente. Então, aqui nós temos a areia aqui, e aí, como ela está assim, ó, ela vai passando aqui para baixo. Então, por exemplo, pode marcar 1 hora. Aí, a hora que terminar de passar a areia todinha para cá, quer dizer que já foi 1 hora. Aí, eles viram a ampulheta para poder começar de novo. Então, quando começa de novo, então quando terminar, vai ter mais 1 hora que se passou. Então, a ampulheta, ela é usada lá no passado para medir o tempo. Agora, essa imagem aqui, vamos descobrir o que é? Relógio de sol. A luz do sol bate na haste e projeta uma sombra que indica a hora do dia. O relógio da foto se encontra em Domingos Martins, Espírito Santo, foto de 2014. Então, lá no Espírito Santo ainda tem esse relógio que ele é usado como o raio de sol, a luz do sol bate e aí ele projeta a sombra que mostra qual que é o horário do dia. Então, esses 2 instrumentos aqui são usados para medir o tempo. Número 1. Em um dia nublado, é possível saber as horas utilizando o relógio de sol? Por quê? E aí, crianças, se estiver nublado, tem como usar o relógio de sol para poder marcar o tempo? Muito bem, se você respondeu que não. Por quê? Porque ele precisa do quê? Da luz do sol para fazer a sombra e marcar
a hora. Então não tem como em dia nublado usar o relógio de sol. Número 2. Como você marcaria o tempo sem usar o relógio? Então é uma resposta aí pessoal. O que você marcaria o tempo sem um relógio? Você observaria o sol também, igual as pessoas do passado? Usaria um outro instrumento, igual a ampulheta, para poder marcar o tempo? Converse aí com o seu responsável. Então, crianças, nós encerramos a nossa aulinha de hoje. E o Senhor da criação te ama de montão. E eu também. Beijos para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!